Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e essa aqui é uma parte do book haul do mês de setembro de 2019. Então, gente, tentarei ser rápida aqui nesse book haul, embora tenha bastante coisa pra mostrar, porque minha luz tá acabando, já são quase 6 da tarde aqui e eu vou ficar sem a luz natural. Então, desculpem, vocês vão ver que o vídeo vai escurecer ao longo do tempo. Primeiro, vamos falar de presentes. Este aqui que eu vou mostrar eu ganhei de um aluno, o Gabriel Matias, do primeiro C. Ele foi pra Bienal do Rio e ele trouxe pra mim esse, ele lembrou de mim, olha que graça. Cícero, o maior filósofo latino da antiguidade, do Luiz Ferracini, pela editora La Fonte. Parece que é uma coleção chamada Filosofia Comentada. Eu nem conhecia e eu adorei saber que existe. Eu vou atrás dos outros títulos. E é muito completinho, assim, apesar de ser um livro curto, eu olhei aqui o sumário, vai falar, ó, vai dar uma definição, uma introdução ao conceito da moralidade, a filosofia moral de Cícero, aí vai falar das obras dele, da biografia dele e dos principais conceitos que ele trata. Na terceira parte vai falar das correntes filosóficas anteriores ao Cícero, sofista, Sócrates, Platão, Aristóteles, epicurismo, estoicismo, ceticismo e ecletismo. E na quarta parte tem alguns trechos, olha só, trechos extraídos de alguns livros de Cícero. Eu achei muito legal. Gabriel, obrigada, você é um fofo, não precisava ter comprado, gastado seu dinheiro comigo. Já falei isso pra você, mas eu agradeço de coração, com certeza eu vou ler. O pessoal da imprensa oficial do estado de São Paulo entrou em contato comigo pelo Instagram e me mandou de parceria esse livrão aqui, Imperador Cidadão, do Roderick J. Barman, pela editora Imprensa Oficial e pela editora Unesp, uma parceria. E essa é uma biografia que foi escrita pelo Barman. Ele é professor de História na Universidade da Colômbia Britânica, ele é brasilianista. E aqui na sinopse está dizendo: esta biografia desvenda os principais traços da personalidade reclusa e austera de Dom Pedro II, a partir de vasta documentação. Então a gente tem aqui uma biografia. Olha o tamanho, gente. Deixa eu ver quantas páginas tem. Nem é tanto assim, parece maior. São 615 páginas, contando o índice remissivo, as notas de rodapé, as referências bibliográficas. E são 580 páginas de texto mesmo, de biografia. Mas mesmo assim, né, ele tem um tamanho grande. Então, além de ser grossinho, ele é grande de área que tem para escrever. Muito obrigada, Imprensa Oficial, gostei muito. Eu ganhei de presente da minha mãe. Ai, meu Deus. Um livro que, assim, vou contar a história para vocês. Fui com a minha mãe ouvir a Maria Valéria Rezende falar na FLIM, que é a festa litero-musical do Parque Vicentina Aranha. Aliás, eu trouxe livros aqui para mostrar os autógrafos que eu peguei lá na FLIM. Vou mostrar bem rapidinho. Mas a gente ouviu Maria Valéria Rezende e ela comentou a respeito do novo livro dela, que é este aqui que minha mãe me presenteou. Carta à Rainha Louca, da Maria Valéria Rezende, pela editora Alfaguara. E ela contou, gente, de um jeito que não tinha como a gente não querer ler esse livro. Por quê? A Maria Valéria foi a um arquivo em Portugal e ela estava pesquisando onde é que estavam as mulheres na história do Brasil colônia, porque ela só via documentação praticamente sobre homens. E ela encontrou nessa pesquisa histórica que ela fez, aliás, ela tem mestrado em história, segundo ela me disse, fiquei muito impressionada, ela manja de história mesmo. E ela falou que ela encontrou nesse arquivo uma carta de uma mulher das Minas Gerais, aqui no Brasil, lá no século XVIII, escrevendo para a rainha. Por quê? Nas Minas Gerais não podia ter convento, era proibido. Os conventos, os monastérios, não podia, porque seria uma possível rota de contrabando de ouro, né? E essa mulher foi acusada de tentar abrir um convento nas Minas Gerais. E essa carta que ela encontrou é a mulher se defendendo e dizendo que não estava abrindo um convento lá. E o que a Maria Valéria Rezende fez? Ela é freira. Então ela se interessou muito por essa história. E na mesa da FLIM, que ela estava falando, que eu ouvi junto com a minha mãe, a Maria Valéria disse o seguinte, que ela ficou querendo muito escrever sobre essa mulher, como se fosse essa mulher. Então esse livro é uma carta à Rainha Louca, a Maria I, mas é uma carta ficcional. Ela se baseou nessa ideia da carta que ela encontrou no arquivo e ficcionalizou bastante coisa. Porque o grande dilema dela era o seguinte: como é que eu vou conciliar
a visão de uma mulher do século XVIII com a minha visão, isso ela dizendo, com a minha visão, uma mulher feminista do século XXI. Aí nessa hora todo mundo aplaudiu, foi muito legal. E, gente, a solução que ela deu pra isso é sensacional. Ela disse que ela escreveu várias críticas, como se fosse uma mulher do século XXI, entre aspas, mas essas críticas ela riscou no livro. Então, se você for olhar, tá tudo taxado aqui, ó. Tá tudo riscadinho. Como se a própria autora da carta, essa mulher do século XVIII, tivesse se autocensurado, no sentido de que, assim, eu não posso falar isso pra rainha. Então eu achei maravilhoso. E na hora que ela foi ler pra gente um trecho do livro, ela falou assim, quando eu fizer assim e cochichar, é porque eu tô lendo as partes que foram censuradas. Então foi uma leitura incrível, eu saí de lá querendo muito o livro, e minha mãe me surpreendeu, ela me deu de presente, eu nem tava esperando, a gente já tinha pegado o autógrafo da Maria Valéria, e aí no dia seguinte minha mãe chegou com esse livro pra mim. Ai, obrigada, mãe, eu acho que deve ser um livro sensacional. Vocês já tinham ouvido falar nesse livro? Nessa história, assim, de onde ele veio? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Mais um que eu ganhei de presente, e esse não é qualquer presente, não. É o livro Mulheres de Cinzas, do Mia Couto. É o volume 1 de uma trilogia chamada As Areias do Imperador, pela Companhia das Letras. E eu não tinha esse livro do Mia Couto, eu tinha outros. Eu levei um livro do Mia Couto pra pegar autógrafo com ele no último dia da Flynn, mas disseram que ele não iria autografar. Como já era o último dia, eu tava muito cansada. Era domingo, eu precisava preparar as aulas da semana. Eu acabei vindo pra casa antes do horário do autógrafo, e no final das contas o Mia Couto deu o autógrafo. Ele mudou de ideia. E aí meu grande amigo Edmar, ai gente, o Edmar, ele foi fofo e comprou pra mim esse livro, já é presente de aniversário do ano que vem, já aceitei. E ele conseguiu pegar o autógrafo pra mim, eu fiquei maravilhada. Ed, muito obrigada. Tá escrito a Natasha, beijo, e aí a assinatura dele, 2019, Mia Couto. Parece que é um romance que vai falar sobre guerra, lá em Moçambique, né? O Mia Couto é um autor moçambicano. Vai falar sobre a situação das mulheres também. Então eu tô bem animada pra ler. Mas acho que não vai ser por agora, infelizmente. Preciso escolher, gente, prioridades. E vou aproveitar e já mostrar rapidinho aqui os autógrafos. Esses livros vocês já conhecem, que eu já mostrei pra vocês. Do Sem Vista para o Mar, da Carol Rodrigues, pela editora Edith. Ela autografou pra mim. A Carol, ela não foi uma autora entrevistada nas mesas, mas ela foi curadora da Flynn junto com Marcelino Freire. Ela escreveu para Natasha, com muito carinho e gratidão, Carol, Flynn 2019. Minha diva máxima, Conceição Evaristo, autografou esse que eu amei, 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 Becos da Memória. Ela escreveu Natasha, com afeto, Conceição Evaristo, setembro de 2019. Gente, esse livro, leiam. Do Walter Ugumãe, eu peguei autógrafo no livro que eu mais tinha gostado dele até então. Acho que ainda é o que eu mais gosto, mas A Máquina de Fazer Espanhóis, que eu li esse mês, foi muito bom também. Esse aqui, Homens Imprudentemente Poéticos. Ele escreveu aqui para Natasha, e aí é um mistério o resto que ele escreveu, porque, ô letrinha. Eu acho que é Com um Forte Beijo, Walter Ugumãe, mas eu não tenho a menor certeza disso. E eu peguei autógrafo também com uma outra diva master que eu queria, a Eliane Potiguara, no livro Metade Cara, Metade Máscara. Ela escreveu A Querida Natasha, com amor e luz, Eliane Potiguara. Gente, livro maravilhoso, leiam também. E agora vamos às compras. Na Flynn eu comprei, aproveitei que a Eliane Potiguara levou alguns livrinhos para vender. E como é mais difícil a gente ter acesso à literatura indígena, eu comprei por lá mesmo, tava tranquilo, R$20. Esse livro, O Coco que Guardava a Noite, da Eliane Potiguara, ilustrado pela Suriara Bernardi. E aí eu pedi pra ela autografar, tá aqui. Ela perguntou, você tem filhos? Eu falei, não, eu que gosto de ler livro infantil mesmo. Ela escreveu A Querida Natasha, Uma História para o Futuro, Eliane Potiguara. Olha, um livro muito bonito. Na página de texto tem sempre um desenhinho e do outro lado é uma imagem inteira. Achei muito bonito o livro. Comprei um livro que a Mara Moira citou, que ela é uma das autoras. A Mara Moira
eu citei no vídeo de leituras do mês de setembro. Ela é uma mulher travesti, prostituta, doutora em letras pela Unicamp. E eu comprei por R$ 2,97 no Kindle o e-book do livro chamado Vidas Trans, A Coragem de Existir. Quem escreveu foi a Amara Moira, o João W. Neri, a Márcia Rocha e o Brant T. A editora é Astral Cultural. Essas 4 pessoas vão contar como é que foram os seus processos de assumir sua transgeneridade. E eu acredito que devem falar um pouco da repercussão disso nas suas famílias, nos seus círculos sociais, talvez alguma coisa sobre transição, não sei. Ainda não li. E ainda na pegada LGBTQ+, em setembro a gente teve aquele caso na Bienal do Rio de Janeiro, a Bienal do Livro, em que o prefeito Marcelo Crivella quis censurar uma história em quadrinhos, uma HQ antiguinha chamada Vingadores, a Cruzada das Crianças, porque continha um beijo gay, e aí o prefeito interpretou isso como sendo um estímulo sexual para as crianças. Eu não entendi muito bem a justificativa. Ele determinou a lacração da HQ num plástico preto e o recolhimento posteriormente. Tiveram vários protestos lindos lá dentro da Bienal contra essa atitude do prefeito. A Dessa, do canal Louca dos Livros, fez um vídeo, acho que foi no dia ou no dia seguinte dessa censura do prefeito. Eu vou deixar o link para o vídeo dela aí no box de descrição, se vocês quiserem ver. E em resposta a isso, vários autores e autoras LGBTQ+, disponibilizaram seus e-books gratuitamente por 1 ou 2 dias lá na Amazon. Então eu acabei baixando um monte. Eu vou deixar a lista completa dos que estavam gratuitos aí no box de descrição. Não sei se estão mais gratuitos, acredito que não, mas sempre vale a pena a gente conhecer esses autores, dar visibilidade para esses autores e autoras. Então eu vou falar os que eu baixei, tá bom? Um deles chama-se Orgulho de Ser, é uma coletânea de contos LGBTQ+, então são vários autores e várias autoras. Outro, que é uma coletânea de contos também, de vários autores e várias autoras, chama-se Resilientes, um manifesto contra a LGBTfobia. Outra coletânea de contos, eu acabei apostando nas coletâneas de contos, mas porque assim, eu acho que tem muitos livros que são romances românticos, né? E eu não sou muito de romances românticos, eu não me empolgo muito pra ler essas coisas, sabe? Então eu acabei pegando mais os que eram contos. Então o outro que eu peguei de várias autoras e autores chama-se Cor Não Tem Gênero. Teve um que eu achei muito legal a ideia, chama-se Se Tudo Der Errado Amanhã, e é do Jonathan Marques, que vai juntar a questão LGBTQ+, e a licantropia, ou seja, eu acredito que o protagonista, não tenho certeza, mas acho que o protagonista deve ser lobisomem. E vai lidar também com a LGBTQ-fobia, né? Não sei, eu acho que é isso. Eu li a sinopse, mas já faz um tempinho, gente. E eu baixei também um que eu ouvi falar bem, eu sigo o autor no Twitter, e eu tava curiosa já pra saber. Esse é o que é mais romance romântico, eu acho. Chama-se Querido Ex, que acabou com a minha saúde mental, ficou milionário e virou uma subcelebridade, do Juan Julián. Parece que fala sobre relacionamento abusivo. Então baixei esse monte de livro e além disso comprei alguns esse mês de setembro. Um deles é esse Educação contra a Barbárie, do Fernando Cássio, na verdade organizado pelo Fernando Cássio, da editora Boitempo. O subtítulo é Por Escolas Democráticas e pela Liberdade de Ensinar. Então acho que é um livro importante, principalmente para mim, que sou professora. Olha só que lindo. É um livro simples, não tem orelha, tá? Mas ele é muito bem cuidadinho, assim, muito bem feitinho. E aí vai tratar de várias coisas sobre o ensino médio. Provavelmente vai falar um pouco da reforma do ensino médio, das propostas de reforma, do ensino superior privado mercantil. Vai falar de educação à distância, sobre verdades e mentiras sobre o financiamento da educação, vai falar sobre alfabetização, homeschooling, militarização das escolas públicas, ideologia de gênero, Paulo Freire, educação popular, educação indígena, educação democrática, que é um artigo da Bell Hooks. Então tem um monte de coisa. É um livro de artigos de vários autores e autoras diferentes. Outro que eu comprei, que eu já queria há um tempo, tava barato, só que, gente, a edição... Bom, enfim, é esse livro aqui,
Narrative of the Life of Frederick Douglass, do próprio Frederick Douglass. Ele foi uma figura muito importante nos Estados Unidos no século XIX. Ele foi escravo e depois se tornou um homem muito influente na sociedade norte-americana. Então é um dos homens negros mais poderosos na história dos Estados Unidos. E essa é a narrativa da vida dele, é uma história autobiográfica. Ele vai contar como é que foi a vida dele de escravo. Só que, gente, olha a letrinha dessa edição. A letra, a diagramação é bem cruel. Vamos ver quando que eu vou dar conta de ler. É bem fininho, mas é por causa desse tamanho de letra, né? Pelo amor de Deus. Olha só, não tem nem 50 páginas, tem 45 páginas. Só que são 45 páginas que os olhos vão sofrer, né? Aí vocês não acreditam, eu tava voltando esses dias a pé pra minha casa e eu resolvi fazer um caminho diferente. E aí eu me deparei com um sebo. Era um sebo que eu sabia que existia, mas eu achei que ele tinha fechado, porque eu achava que ele era em outra esquina, em outro lugar. Enfim, é um sebo aqui na minha cidade, em São José dos Campos, chamado Sebo Alfarrábios. E aí eu entrei lá, né, pra ver. Por que não? Acabei achando 2 livros da minha lista de desejos, comprei esse aqui, Eu, Malika Ufkir, Prisioneira do Rei, pela Companhia de Bolso. As autoras são a própria Malika Ufkir e a Michelle Fitoussi. A tradução é do Eduardo Brandão. O livro tá novinho. É um livro que se passa no Marrocos e é uma história verídica, é uma história de não ficção dessa Malika Ufkir, que levava uma vida extremamente privilegiada, de riqueza, de luxo. E vai chegar um momento em que rola um golpe de estado lá no Marrocos e ela perde tudo isso. Então começa a vida dela a ser um horror. E eu fiquei muito curiosa por ser uma autora do Marrocos, né? Que não é um país que eu tô acostumada a ler. E o outro que eu encontrei lá no sebo foi esse aqui, A Odisseia da Filosofia, uma breve história do pensamento ocidental, do José Francisco Botelho, pela editora Abril. É de uma coleção da Super Interessante, que eu acho que é da mesma coleção que eu mostrei pra vocês há alguns meses no Book Haul, um livro sobre a medicina. Algumas curiosidades a respeito da medicina, né? Não só da medicina, acho que da ciência no geral. Como é que a ciência pode não ser tão boa o tempo todo. E esse aqui é um livro resuminho. E assim, eu já peguei um dos capítulos pra ler e eu gostei muito. Porque eu achei que traz citações interessantes dos autores. O projeto gráfico é muito, muito, muito bonito. Olha só. Todo início de capítulo tem um desenho. Olha só. Muito bonito, gente. E o que eu mais gostei mesmo é que, assim, traz um pequeno resumo da biografia do autor de que está tratando, do filósofo. Fala um pouquinho do contexto. Traz algumas citações que são muito representativas da filosofia desse cara, desse filósofo, né? E assim, era um livro que eu não achava na Amazon. Eu tinha deixado no meu Scooby como um livro desejado, para caso alguém não quisesse mais, quisesse trocar, eu pudesse pegar. Mas nem precisou, porque eu encontrei no sebo. Novinho também, perfeito. Acho que ninguém nunca leu esse livro. Tá acabando. Comprei esse aqui, A História da Escravidão, do Oliver Petré Grenouillot, da editora Boitempo, traduzido pela Mariana Echalar. Olha só, é mais um livro que tem algumas ilustrações. Olha aqui no verso da capa, tem fotografia. E olha só, é um livro que vai falar o que é escravidão, então vai definir a origem e a natureza da escravidão. Vai falar da escravidão num geral, não só da escravidão que aconteceu no Brasil Colônia, por exemplo. Nascimento e evolução da escravidão, lutas e abolições. Essas são as 3 partes do livro, mas tem vários subtópicos aqui. Eu achei uma proposta muito interessante. O autor é um historiador francês. Ele é especialista em escravidão. Comprei 2 livros de terror. Na Amazon tava tendo uma promoção de livros da editora Darkside. E aí eu aproveitei e comprei um dos meus favoritos da vida, porque eu queria tê-lo nessa edição. Eu acho ela muito linda. É o Frankenstein, da Mary Shelley. Essa edição de luxo da Darkside. A tradução é da Márcia Xavier de Brito. E a tradução dos contos sobre a imortalidade é do Carlos Primati. E, gente, esse livro é uma obra-prima do design gráfico, ele é muito bonito. Olha só, o que mais me encantou, vou falar pra vocês, não foi nem as ilustrações, nem nada disso.
foram as fontes, foi a tipografia que eles escolheram. Eu achei magnífica. Olha só que lindeza esse livro. Fora esse vermelho, né? Que é de matar, gente, de babar. Olha só. E no meio tem ilustrações, tem uma fitinha vermelha aqui. Olha o começo dos capítulos, gente. É muito lindo. É muito lindo. Esse eu não podia deixar de ter. Ainda na onda do terror, eu comprei um que a Dessa, do canal Louca dos Livros, comentou a respeito, que ela gosta muito, e eu fiquei super curiosa, porque é um livro sobre bruxa. E ele tava meio que sumido do mercado. E aí nessa promoção da Dark Side tinha. Então eu aproveitei pra comprar. É o livro X, do Thomas Hold Elvet, também da Dark Side. Olha que edição maravilhosa, o corte é preto. Olha só. Ai, gente, dá vontade de ficar mostrando pra sempre essas... Olha que lindo. Essas edições. A tradução é do Fábio Fernandes. E esse autor, se eu não me engano, ele é holandês, eu acho. E essa tradução foi feita do inglês. E é a história de uma cidade bem pequena que abriga uma bruxa que foi condenada à fogueira há mais de 300 anos. Mas pelo jeito ela não foi queimada, mas ela é amaldiçoada e vive amaldiçoando a cidade. Só que essa bruxa, ela é rastreada o tempo todo, ela é vigiada pra não sair da cidade. Só que começa a acontecer um clima de paranoia e provavelmente vai rolar aí uma inversão, não sei, eu tô pensando, tô especulando, mas rolar uma inversão de vigilância. A vigiada vai se tornar a vigilante, né? Não sei, tô imaginando isso. Mas é um livro também bem grandinho. E finalmente eu comprei 2 histórias em quadrinhos, 2 HQs, no site da Panini. Uma delas foi essa aqui, que eu tava doida pra ler, Tina, Respeito, da Fefe Torquato, pela Panini Comics. Esse é um daqueles livros da coleção Graphic MSP, em que autores, quadrinistas diferentes do Maurício de Souza, reinterpretam personagens do Maurício de Souza. E essa é a Tina, né? É uma das personagens favoritas das meninas, eu acho. Minha também. E parece que vai falar a respeito da vida profissional da Tina, do início da vida profissional da Tina. Olha só que traço lindo. Me parece uma coisa meio aquarelada. Olha só, muito lindo. Então, mal posso esperar para ler. E por último, mas não menos importante, eu comprei um. Vocês sabem que eu tô na onda das histórias em quadrinhos. Tô lendo vários super-heróis. E por enquanto o que mais me atraiu foi o Batman. Eu acho ele um personagem muito complexo. Aliás, deixa eu contar pra vocês. A Lilica do canal Comparando Livros tá fazendo uma leitura conjunta e uma análise do livro A Piada Mortal, do Batman, que conta sobre a origem do Coringa. Então ela fez um vídeo introdutório chamado Para que ler o Batman? Eu vou deixar o link pro vídeo dela aí no box de descrição. Achei muito interessante. A Piada Mortal é um dos que eu mais tenho vontade de ler do Batman. E o outro que eu mais tenho vontade de ler é esse aqui que eu comprei. Tava em promoção, agora em setembro foi o dia do Batman. O Batman fez 80 anos, acho que da primeira publicação, né? E eu comprei esse aqui, ó, Cavaleiro das Trevas, nessa edição especial de luxo, edição definitiva, que chama. É da Panini Books. Olha só, vocês estão vendo até o reflexo da câmera aí, porque é um livro espelhado. Então aqui a gente tem o Batman, no verso é o Robin caindo. E é uma HQ muito linda, eu vou tentar mostrar pra vocês aí na câmera. Eu não mostrei no Instagram, porque eu não ia conseguir mostrar com uma mão só. Então olha só, tem toda essa introdução. Esse Batman Cavaleiro das Trevas é do Frank Miller. Então aqui tem todos os créditos pra essa história. Tem aqui a introdução. E, um monte de coisas, né? Nessa HQ, a gente tem reunidas todas essas histórias que remetem ao Cavaleiro das Trevas. Parece que é uma história em que o Batman vai estar bastante amargurado, mais velho, repensando a sua vida, os seus atos. Então eu tô animada pra ler, mas, gente, é grandinho. Então não sei se eu vou ler logo. Eu tenho alguns outros pra ler que minhas alunas me emprestaram. Mas depois eu pego esse aqui do Batman, com certeza. E é isso, acabamos. Olha só, nossa luz acabou. Falei que a luz ia acabar. Mas acabamos o vídeo. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de comentar aí embaixo o que você gostou mais nesse book haul que eu mostrei pra vocês. Se teve alguma novidade que eu trouxe, ou se você já conhecia tudo, se já leu algum desses.
Também não se esquece de dar um joinha, por favor, que me ajuda muito. Como sempre, todos os livros que eu mencionei e que tiverem à venda na Amazon vão estar aí no box de descrição. E se você comprar pelo meu link, você colabora para manter aqui o Redemunhando, porque eu recebo uma pequena comissão pela venda do livro, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigada pela companhia de sempre e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!